Nós desejamos saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor. Estamos iniciando hoje, na manhã deste domingo, a 12ª lição da revista Lições Bíblicas da CPAD, que trata do assunto a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Desta feita, vamos estudar acerca da conduta do crente em relação à família. Deveríamos estar reunidos hoje, dia 21 de julho de 2020, para a escola dominical presencial, mas como Deus não permitiu e não nos é possível, por causa da situação que ocorre em todo o mundo, nós estamos aqui para trazer algumas reflexões acerca do assunto, a conduta do crente em relação à família. O nosso texto áureo se encontra na carta aos Efésios, capítulo 5, e verso 31, e nos diz assim: Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. A nossa verdade prática, nós vamos utilizar bastante nessa lição. Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. A nossa leitura bíblica em classe se encontra na carta aos Efésios, capítulo 5, versos 21 ao 33, e também capítulo 6, versos 1 ao 4. E nos diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, meu Senhor, pela tua palavra na manhã deste domingo. Obrigado pela tua igreja, Pai, que é conduzida pela tua palavra, que vive a tua palavra, a tua igreja santa, que está pronta para ir para a glória contigo. Senhor, obrigado por tudo quanto tu tens feito. Agora fala comigo, fala conosco, Senhor, nesses poucos momentos de instrução. Senhor meu Deus, que a tua palavra nos santifique, que a tua palavra nos edifique, que a tua palavra nos exorte e também nos conforte. Eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu gostaria de utilizar como introdução para essa lição a nossa verdade prática, que diz que Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Então, nós vamos avaliar esses três elementos. O casamento foi estabelecido por Deus monogâmico, isto é, um homem
para uma mulher. Não um homem para duas mulheres, nem uma mulher para dois homens. Está escrito lá no Gênesis: não é bom que o homem esteja só, dar-lhe-ei uma adjutora, dar-lhe-ei uma adjutora, dar-lhe-ei uma adjutora. Então, a vontade de Deus é que o homem tenha uma mulher. Isso quer dizer que enquanto a esposa viver, o marido só terá direito a ela. E nós podemos perceber que logo no princípio o homem caiu no pecado e nós vemos um da descendência de Adão, da descendência de Caim, chamado Lameque, que casou com duas mulheres, Ada e Zilá. E nós podemos ver que aquela família era totalmente desvirtuada dos caminhos de Deus, porque eles quebraram o padrão de Deus. O casamento é monogâmico. Nós podemos observar também a vida de Jó, que perdeu tudo quanto tinha, perdeu seus camelos, perdeu os jumentos, perdeu as terras, perdeu os seus cordeiros, perdeu os escravos, perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu o respeito e a dignidade da sociedade, perdeu até certo ponto a comunhão com sua esposa, porque ela não entendia o que estava acontecendo com ele. E de repente nós podemos ver lá no final do livro de Jó que Deus ele resolveu dar tudo de volta em dobro para Jó. Ele deu o dobro dos camelos, o dobro dos jumentos, o dobro dos carneiros, o dobro das terras, o dobro dos escravos, o dobro dos filhos, porque ele recebeu mais 10 filhos, o dobro da dignidade em relação à sociedade, mas Deus não deu o dobro da esposa. A esposa de Jó era a mesma que ele tinha quando ele foi afligido pelo Senhor. Portanto, meus irmãos, nós temos direito a uma mulher e a mulher tem direito a um homem. Enquanto ambos viverem, eles só têm direito a si mesmos. Isso é o casamento monogâmico que foi estabelecido por Deus. A despeito de que os homens modificam tudo, mas o casamento estabelecido por Deus continua sendo monogâmico. O casamento estabelecido por Deus ele é heterossexual, isto é, um homem e uma mulher. Dar-lhe-ei uma adjutora, diz o Senhor, lá no capítulo 2 do livro do Gênesis. Ele diz também que da costela que o Senhor tirou de Adão, trouxe uma mulher. Isto é, da costela que foi tirada de Adão, foi trazida uma mulher e não um homem. Portanto, a vontade de Deus era que o casamento fosse homossexual, heterossexual, me perdoe. E esse casamento era assim que era estabelecido por Deus. Um homem e uma mulher. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo critica duramente as relações homossexuais. No capítulo 1, verso 26 em diante, o apóstolo Paulo diz: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então, o casamento foi estabelecido por Deus monogâmico e heterossexual. O casamento foi estabelecido por Deus também indissolúvel. O Senhor Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ele disse: não separe o homem aquilo que Deus uniu. Portanto, o casamento não pode ser quebrado a não ser pela morte. Nós percebemos que nas nossas leis brasileiras, aquele que casa alguém, ou que estabelece o casamento de alguém, é um juiz de paz, que recebe a autoridade da sociedade para fazê-lo.
E aquele que divorcia é um juiz das varas de família. E nós podemos perceber pelas palavras que Jesus disse: não separe o homem aquilo que Deus uniu. Isso está querendo dizer que o juiz de paz tem autoridade de Deus para realizar o casamento. E que o juiz da família não tem autoridade de Deus para realizar o divórcio. A não ser que se conseguisse aí um juiz das varas de família que tivesse mais autoridade do que Deus para desfazer o que Deus fez. E quando nós dizemos que um juiz de paz é aquele que tem autoridade de Deus para realizar o casamento, é porque na carta aos Romanos, no capítulo 13, está dito que Deus levantou os magistrados. E o juiz de paz é um magistrado. E realiza a vontade de Deus quando ele realiza um casamento e uma união conjugal entre um homem e uma mulher. Portanto, meus amados, esses três elementos eles precisam estar ligados à instituição familiar. O casamento monogâmico, isto é, um homem e uma mulher. O casamento heterossexual, um homem e uma mulher. E o casamento indissolúvel. Não pode ser desfeito aqui na terra, a não ser por Deus, através da morte. Os 3 pontos da nossa lição, meus queridos, eles dizem a conduta do crente como marido, o primeiro ponto. O segundo ponto, a conduta da crente como esposa. E o terceiro ponto, a conduta do crente como filho. Eu gostaria de inverter os 2 primeiros pontos, até porque o apóstolo Paulo, ele primeiro, no versículo 22, ele fala da conduta da crente como esposa. E lá pelo versículo 27, ele vai falar da conduta do crente como marido. Eu queria utilizar a ordem que Paulo estabeleceu aqui na Bíblia Sagrada. E então eu passaria o primeiro ponto para a conduta da crente como esposa. Está escrito: vós mulheres, isso no versículo 22, sede submissas aos vossos maridos, assim como a igreja é submissa a Jesus. Essa palavra do apóstolo Paulo parece machista, ela parece ser dura para com as mulheres, ela parece levar as mulheres a uma sujeição servil aos homens, mas no desenvolver da nossa lição nós vamos ver que isso não é verdade. A mulher não é inferior ao homem. A mulher e o homem, eles são tão importantes para Deus, um quanto o outro. Entretanto, o estabelecimento de funções e de papéis foram dados por Deus. Funções e papéis ao homem e funções e papéis à mulher. A Bíblia diz que lá em Hebreus que nós devemos ser submissos aos nossos pastores. Isso não significa que os pastores são mais importantes do que as ovelhas. Significa que os pastores receberam de Deus a função de apacentar as ovelhas. E com essa função de apacentar as ovelhas, eles teriam autoridade sobre ela. Em 1 Coríntios capítulo 11 é dito que o marido é o cabeça da mulher. Assim como Cristo é o cabeça da igreja. E assim como Deus é o cabeça de Cristo. Então foi estabelecido isso, não quer dizer que o pai tem mais autoridade do que o filho. Mas ao pai foi dado funções, ao filho foi dado funções, ao marido foi dada funções e à esposa foi dada também funções. Então essas funções foram estabelecidas por Deus. E se o marido é o cabeça da mulher, nós sabemos perfeitamente que a cabeça toma as decisões para o corpo. A minha cabeça toma a decisão de levantar o meu braço. A minha cabeça toma a decisão de caminhar com os meus pés. A minha cabeça toma a decisão de movimentar o meu corpo. Portanto, a tomada de decisões e a palavra final teria que ser do homem em casa. Entretanto, o apóstolo Paulo também acrescenta que nós somos uma carne. Ora, e como o homem tem autoridade, como eu teria autoridade sobre minha esposa, e nós somos uma carne, eu vou decretar, já que quem tem autoridade decreta, em minha família, que nenhuma decisão será tomada se eu não estiver de acordo com a minha esposa. Ela é minha carne, portanto ela participa dessas decisões, apesar da decisão final ser minha.
ela é minha carne, mas quando ela discorda de algo, nós vamos já falar no amor que o homem e a honra que o homem deve dar à esposa, quando ela discorda de algo, aí nós vamos, por amor a ela, procurar retroceder nas nossas decisões e modificar as nossas decisões. Portanto, como cabeça, eu tomo a decisão de não realizar nada sem estar em pleno acordo com a minha esposa, porque nós somos uma carne. Aliás, isso foi dito pelo homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Portanto, se ela é carne da minha carne, a partir do momento que nós nos unimos pelo matrimônio, agora o salário dela passa a ser meu salário, o meu salário passa a ser salário dela, a minha conta bancária passa a ser a conta bancária dela, a minha vida pessoal passa a ser a vida pessoal dela. Então nós compartilhamos tudo porque somos uma carne. O segundo ponto, já que nós invertemos, ele trata da postura do marido em relação à conduta do marido em relação à esposa. E o apóstolo Paulo diz no verso 27, vós maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Então, meus amados, nós vemos que esse amor, ele é sacrificial. Nós não devemos simplesmente amar a esposa, mas devemos amar a esposa como Jesus amou a igreja. Isso quer dizer que ela deve ser honrada pelo marido como a igreja era honrada por Jesus. Que ela deve ser tratada pelo marido como a igreja era tratada por Jesus. Que ela deve ser cuidada pelo marido, como a igreja era cuidada por Jesus. Então esse amor, ele é sacrificial. Isto quer dizer que eu tenho que estar sempre disposto a colocar a minha vida em risco pela vida da minha esposa. Foi isso que Jesus fez pela igreja. Então é obrigação minha velar pelo bem-estar da minha igreja, da minha esposa, assim como Jesus, ele velava pelo bem-estar da igreja. Jesus, ele ficou com fome para a igreja comer, ele teve sede para a igreja beber, ele morreu para a igreja viver. Então, se a palavra de Deus diz que eu tenho que amar a minha mulher, assim como Cristo amou a igreja, eu tenho que usar esse amor como um amor sacrificial. Isto é, fazer tudo pelo bem-estar dela. Se for preciso, eu passo fome para ela comer. Se for preciso, eu passo sede para ela beber. Se for necessário, eu morro para que ela viva. Esse é o amor sacrificial que Jesus teve pela igreja. E aí nós perguntaríamos às mulheres que talvez julgam que essa submissão ela é servil, ela é ditatorial. Eu faria pergunta a elas: minhas irmãs, se você tiver um marido que te ama, assim como Jesus amou a igreja, que está disposto a abdicar de todo o seu bem-estar e seu conforto pelo teu bem-estar e pelo teu conforto, eu te pergunto, minha irmã, é difícil obedecer a este homem? Essa obediência, ela é feita porque a igreja obedece a Jesus cegamente, porque essa obediência ela é feita com amor. E quando eu digo cegamente, eu não estou dizendo sem nexo, sem estrutura. Nós obedecemos cegamente, porque nós sabemos que Ele vela pelo nosso bem-estar. E que Ele é capaz e foi capaz de dar a vida por nós. E de se sacrificar por nós. Finalmente, meus amados, o terceiro ponto, a conduta do crente como filho. O apóstolo Paulo já diz no capítulo 6, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Isso é muito importante, meus amados, é o primeiro mandamento com promessa. E dos 10 mandamentos, é o único mandamento com promessa. Nós podemos observar que o mandamento é uma ordem para se fazer ou para não se fazer. Quando eu dou estabeleço um mandamento na minha casa, eu estou dando uma ordem, faça ou então não faça. Os mandamentos são assim. Quando está dito dos 10 mandamentos, não adulterarás, está dizendo não faça. Quando diz não furtarás, está dizendo não faça. Quando o mandamento diz não
farás para ti imagem alguma de escultura, está dizendo, não faça. Quando o mandamento diz, guarda o sábado, está dizendo, faça. Então, os mandamentos, eles são tão somente essa ordenança, faça ou não faça. E o terceiro mandamento, o quinto mandamento, aliás, que diz, vós filhos, obedecei aos vossos pais, para que vivais muitos dias na terra que o Senhor vosso Deus vos dá. Ele está querendo dizer o seguinte, é o primeiro mandamento que diz, faça que eu te dou um presente, faça que eu te galardoo. Então, está sendo dito, vós filhos, obedecei a vossos pais, para que vivais muitos dias na terra que o Senhor vosso Deus vos dá. Isso quer dizer que o filho obediente está sendo prometido por Deus a ele viver muitos dias na terra. Entretanto, nós poderíamos imaginar que essa vida de muitos dias seria apenas uma vida física longa, muitos anos de vida. Na verdade, isso pode até corresponder à realidade, mas existe algo muito mais profundo que isso. Porque muitas vezes viver muitos dias não significa às vezes não significa uma bênção. Por exemplo, alguém que vive muitos dias e não pode mais andar, não pode mais se alimentar sozinho, precisa estar num leito de fralda, não é? Essa vida não é abundante. Então, quando a promessa diz, vós filhos, sede obedientes aos vossos pais, para que viveis muitos dias na terra que o Senhor vosso Deus vos dá, muitos dias de abundância. E eu posso me lembrar do próprio Moisés, que recebeu de Deus esses mandamentos, do próprio Moisés, que viveu 120 anos sobre a terra, e está dito, nunca enfraqueceram seus pés, e nunca escureceram seus olhos. Isso é uma grande bênção. E nós temos visto muitos jovens com a boca cheia de formiga pela manhã, nas beiras das praias e pelas ruas, morto, sendo enterrado antes de praticamente iniciar suas vidas, e muitas vezes porque desonra os seus pais. Então, aquele jovem que quer viver pouco, desonra seus pais. Então Deus nos promete e promete aos filhos uma vida abundante. E os filhos, enquanto estiverem sob a tutela dos pais, eles devem obedecer aos pais. E mesmo depois de casarem, saírem de casa, eles devem honrar aos seus pais. E finalmente, meus irmãos, os pais, eles não devem provocar a ira aos filhos, mas criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. Está lá no versículo 4 do capítulo 6 da carta que Paulo escreveu aos Efésios. Meus amados, muitos pais, nós podemos observar que, na verdade, eles extrapolam a autoridade que ele tem sobre os filhos. E eu dou um exemplo, nós devemos criar nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. E nós podemos perceber a miúde, um pai ou uma mãe dá uma ordem ao filho e ele pergunta, mas pai, mãe, por que eu devo fazer assim? Aí o pai diz, é porque eu sou o pai, você é o filho, eu mando e você obedece. Isso é provocar o filho à ira, porque nós devemos criá-lo na disciplina e admoestação do Senhor. Eles precisam saber por que fazer e por que não fazer. Eles precisam ser ensinados, eles precisam ser advertidos, porque o Senhor dizia lá no princípio ao seu filho Adão, que ele acabara de colocar na terra, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás. E aí Deus advertiu ao homem, porque no dia em que dela comerdes, definitivamente morrerás. Então, nossos filhos precisam ser criados na disciplina e também na admoestação do Senhor. Entretanto, a carta, aliás, as palavras de Salomão em Provérbios, e repete várias vezes, repete a miúde. Não retira a vara dos lombos do teu filho. A vara da instrução, a vara da repreensão, a vara do castigo, a vara da punição.
Então, o livro de Provérbios, ele nos ensina que nós não devemos deixar de admoestar, evidentemente, que no Senhor, os nossos filhos. E aí eu me lembro do Salmo 23, eu gosto muito de tirar do Salmo 23, e nós vamos terminar aqui nele. O Senhor, no Salmo 23, ele nos dá o alimento, que é o pão de cada dia. No Salmo 23, ele nos dá amor. E no Salmo 23, ele estabelece a vara sobre nós. Então, amor, alimento e vara. O Salmo 23 nos diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Então nós podemos observar nesse princípio do Salmo que o Pai, o nosso Deus, nos alimenta, Ele nos leva a pastos verdejantes, Ele nos leva a águas tranquilas, isto é, Ele nos dá o alimento, o sustento e nos dá água também para beber. Então é a obrigação dos pais suprir todas as necessidades de seus filhos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então, nosso Deus, Ele nos dá o seu amor. Ele nos livra do mal. Ele nos refrigera a alma, e isso faz parte do amor. Então, além de nos alimentar, lá no Salmo 23, ele também nos dá amor. Mas o Salmo continua dizendo: a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, o Senhor também estabelece a vara sobre nós. Quando necessitamos de repreensão, quando necessitamos de levar uma surra de Deus, Ele nos dá uma surra. Aliás, meus irmãos, eu considero que eu sou gente hoje porque eu apanhei muito de Deus. E aquele que quiser que a criança cresça na instrução e no conhecimento não deve retirar a vara. A vara da repreensão, a vara da admoestação e a vara da disciplina. Então o Salmo 23 ele nos ensina: o Senhor nos dá pão, o Senhor nos dá amor e o Senhor nos dá peia. E assim nós devemos tratar com nossos filhos, com muito amor, com muita provisão e com a instrução e a disciplina do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe a todos os amados irmãos, em nome de Jesus.